Ele se aproxima agora do barco onde os discípulos estão caminhando sobre as águas. Notem as palavras que Mateus usa. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas. Vocês acham isso surpreendente? Sim, e de fato é surpreendente. Andar sobre as águas. O que é que nós podemos aprender com este andar do Senhor? Nós podemos aprender que as ondas que nos ameaçam submergir são as ondas que o Senhor Jesus usa para chegar até nós. E aquelas mesmas dificuldades que do ponto de vista humano seriam insolúveis. E aliás, a causa do naufrágio, do afundamento e até da morte dos discípulos, aquelas mesmas ondas são o veículo que o Senhor usa para se aproximar de nós. Então nós começamos a aprender por que é que ele permite dificuldades. Porque ele quer que a distância entre nós e ele seja diminuída. E ele usa as dificuldades para chegar mais perto de nós. Nós aprendemos também que aquelas ondas que para nós estão além das nossas forças, da nossa capacidade, dos nossos recursos, de fato elas são insolúveis do ponto de vista humano. Elas representam problemas insolúveis, situações adversas que nós não vamos conseguir controlar. Elas estão literalmente debaixo dos pés do Senhor. Ou em outras palavras, aquilo que para nós é incontrolável, para o Senhor está debaixo do seu controle total. Aquilo que para nós é insolúvel, para ele é a solução do problema. Aquilo que para nós é difícil, para ele, extremamente fácil. Sabe, o Senhor quer que nós aprendamos, através dessas experiências, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos isso teoricamente porque lemos na palavra de Deus, mas nós precisamos conhecer isto na prática. E só experiências como estas vão nos ensinar e nos dar a certeza de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nada foge do seu controle. Nada está além das suas forças, do seu poder, da sua capacidade de resolução. E nós precisamos aprender também que mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras de tempestades do que nas manhãs em que o sol está brilhando. Nós vamos ver daqui a pouco o resultado desta experiência. Foi uma compreensão muito maior e melhor do Senhor que levou os discípulos a adorarem o Senhor. E nós vamos constatar que no final dessa experiência, o Senhor foi honrado e glorificado. E é isso que importa. E é esse o objetivo final. Mas para que nós reconheçamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso que merece nossa adoração, Ele deve permitir certas experiências na nossa vida que vão mostrar a nossa limitação extrema. Mas ao contrário, que Ele é o Todo-Poderoso. E aquilo que para nós é insolúvel, e aquilo que para nós é impossível de ser realizado, e aquilo que está além da nossa limitada até compreensão, para Ele, nós diríamos na nossa linguagem, Ele tira de letra. Ele resolve aquilo num estalo de dedo. Ele acalma a tempestade
não só a externa, mas a interna. Quando fica claro para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aí Ele pode agir. Em terceiro lugar, queria examinar com vocês a intervenção de Jesus nas tempestades da vida. Ele se aproxima do barco, andando por sobre o mar, e os discípulos dizem: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. E como nós já dissemos, o trecho mostra que a tempestade na alma daqueles discípulos era maior do que a tempestade no mar. E o que é que Jesus faz? Ele revela ter total conhecimento do que está se passando na alma dos discípulos. O medo, não apenas estampado no rosto, mas produzindo uma verdadeira tormenta na sua alma. E qual é a primeira palavra que ele diz aos discípulos? Diz o verso 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus percebeu que a tempestade na alma deles era maior do que a do mar. E a primeira palavra que Jesus dirige aos discípulos não é de repreensão, mas é para acalmar a tormenta na alma deles. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam precisando de ouvir uma palavra de ânimo. Os discípulos estavam precisando saber que era o Senhor e não um fantasma. E para que o seu medo fosse embora e a sua alma fosse acalmada, o Senhor dirige aquelas palavras de ânimo, palavras tranquilizantes para eles. Numa outra ocasião, o Senhor disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. É impressionante como o Senhor se preocupa com o estado de espírito dos seus discípulos. E no momento certo ele age, primeiro acalmando a tempestade aqui dentro, depois resolvendo o problema exterior. E ele faz os discípulos perceberem o seguinte: primeiro, ele era o único que podia dar paz mesmo no meio da tempestade. E segundo, que a sua presença era o antídoto contra o medo no meio da tempestade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele disse numa outra ocasião. E a paz de Cristo não significa que tempestades não vão acontecer na nossa vida, mas significa que mesmo no meio de tempestades, nós podemos desfrutar da sua presença tranquilizadora, animadora, no meio da tempestade. É assim que funciona. Porque os nossos olhos devem estar voltados para Ele e não para as circunstâncias que nos rodeiam, às vezes adversas. Mas a sua presença é suficiente, a sua paz é suficiente para acalmar as tormentas da nossa alma. Jesus também vem para colocar de pé aquele que está caído. Pedro, quando ouviu e viu se aproximar do barco, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele deu alguns passos sobre as águas, sem afundar, indo ao encontro do Senhor.
Mas o versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E sabe, esse versículo faz nos pensar que ele tirou os olhos do Senhor e ele olhou para o lado. E ele viu ondas enormes levantadas pelo vento. E ele passou a prestar atenção no assobio do vento e na força dele. E quando ele tirou os olhos do Senhor, ele olhou e prestou atenção nas circunstâncias adversas em torno dele. E naquele momento que Pedro começa a afundar, lembrem-se, um pescador experimentado, ele sabia nadar, ele podia tentar voltar por suas próprias forças e recursos para o barco, mas ele fez aquilo que ele realmente deveria fazer. Ele estendeu a mão ao Senhor e clamou: salva-me, Senhor. Ele recorreu ao único que podia verdadeiramente salvá-lo. E aquela fé que momentaneamente tinha sido obscurecida, pensando no tamanho das ondas e na força do vento, novamente ela se manifesta quando ela é colocada no Senhor, que volta a ser o objeto da sua visão, que passa a ocupar o centro da sua visão, e no qual ele coloca a sua confiança para a sua salvação. Ele não buscou a autoajuda, mas ele buscou a ajuda que vem do alto. Ele não tentou seus próprios recursos, mas ele clamou ao Senhor. Ele não confiou em si mesmo e na sua experiência de pescarias e mais pescarias ali no mar, mas ele colocou a sua fé no Senhor. Aquela expressão, salva-me, Senhor, fala muito a respeito da atitude de Pedro em relação ao Senhor Jesus. E diz-nos a palavra que, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando ele clamou a ajuda que vem do alto, ela se manifestou prontamente. A palavra que Mateus usa mostra que o Senhor apenas queria ver a fé de Pedro externada, manifestada. O Senhor queria que Pedro reconhecesse a sua impotência perante aquele mar bravio. E o Senhor viu tudo isso naquela expressão de Pedro: salva-me, Senhor. E o recurso veio prontamente, e a salvação veio prontamente, e o Senhor atendeu aquele pedido prontamente. Era a hora do Senhor agir, e ele agiu prontamente e pontualmente. O socorro do alto manifestou-se. Pedro foi salvo. Ambos subiram ao barco. O vento cessou. Nós aprendemos também que as tempestades não duram a vida toda. E, na verdade, o Senhor sabe até onde nós podemos suportar. A Bíblia diz que não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Mas o Senhor permite essas dificuldades exatamente até onde nós podemos suportá-las. E o complemento do versículo diz que, pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação,
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele sabe qual é o nosso limite. E a finalidade dele agir apenas na quarta vigília da noite é para que nós tenhamos plena consciência de que não devemos confiar em nós mesmos, mas como Pedro, clamarmos ao Senhor: salva-me, Senhor. A nossa fé não deve estar depositada em nós, nos nossos recursos, na nossa capacidade, no nosso potencial humano. Mas a nossa fé e confiança deve estar colocada na pessoa do Senhor. No momento certo, Ele irá agir. Finalmente, queremos pensar com vocês quais foram os resultados daquela tempestade que o Senhor permitiu que os discípulos atravessassem. Lemos no versículo 33. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. As tempestades da vida nos fazem crescer no conhecimento de Cristo. Pedro, depois dessa experiência, escreveu mais tarde: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, nós não podemos crescer no conhecimento de Cristo apenas através da leitura de livros. Não podemos crescer no conhecimento de Cristo apenas ouvindo das experiências que outros tiveram. Nós precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. E essa é a razão porque Deus permite tempestades nas nossas vidas. Para que esse conhecimento de quem é o nosso Senhor seja aumentado. E que esse aumento de conhecimento resulte numa maior compreensão de que o nosso Senhor merece ser adorado. Aquele barco no meio do mar, agora em bonança, tempestade acalmada, vento parado. Aquele barco agora foi o lugar de adoração. E os seus discípulos se prostram reverentemente a ele. Verdadeiramente és Filho de Deus. Isso na linguagem judaica significava dizer: tu és Deus. Esse crescimento que deve aumentar do Senhor nos conduz a uma maturidade na vida cristã. Mas a maturidade não é obtida cantando lindas músicas de louvor ao Senhor só. Essa maturidade não é atingida através da leitura de fatos como esse que acabamos de ler. Isso tudo nos estimula, mas Deus sabe que quando nós estivermos passando por tempestades, aí sim nós estaremos verdadeiramente crescendo no conhecimento do nosso Salvador. Então, irmãos, a tempestade tem uma finalidade pedagógica muito grande e ela não pode ser desprezada. Esse mesmo Pedro que passou esta experiência notável e sem dúvida nenhuma marcante na sua vida, escreveu mais tarde: embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo. Sim, e como são necessárias essas tempestades. Elas são o cadinho onde a nossa fé é refinada. Elas são o berço onde a nossa fé é trabalhada por Deus, é amadurecida. E depois desse trabalho pedagógico do Senhor sobre nós, a nossa fé se torna muito mais preciosa. Na mesma carta que lemos estes versos, Pedro também escreve o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Agora ele estava se referindo não a tempestades, mas fogo ardente, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Às vezes as tempestades se manifestam por causa da nossa fé em Cristo e por causa da nossa obediência a Ele. Foi o caso dos discípulos. Mas a palavra de Deus diz que se somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, também seremos coparticipantes na revelação da sua glória. E sem dúvida nenhuma, através dessas experiências amargas da nossa vida, o Senhor vai trabalhando, amadurecendo-nos, fazendo-nos crescer, transformando-nos de glória em glória, até que o seu plano e propósito para as nossas vidas seja cumprido. E ainda nessa mesma carta, Pedro diz o seguinte: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma tempestade na sua vida, você não é o único. Antes de você, muitos cristãos já passaram por tempestades. E depois de você, muitos outros passarão. A nossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro sofre como nós sofremos. Deus permite tempestades na vida de todos os seus filhos. Mas o último versículo que queremos ler diz: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa é a finalidade, ou essas são as finalidades de Deus permitir tempestades. Ele quer nos aperfeiçoar, nos firmar. Temos de fato colocado a nossa fé na rocha. Ele quer nos fortificar. Ele quer nos fundamentar. E isso só é possível fazendo-nos passar por tempestades e mais tempestades. No final, seremos coparticipantes da sua glória, depois de sofrido aqui, estaremos na glória ali. Você sabe por que Deus tem permitido tempestades na sua vida? Porque Ele te ama e quer fazer uma obra especial na sua vida, e quer fazer da sua fé uma fé muito mais preciosa, e quer fazer de você um cristão cada vez mais amadurecido, maduro na sua vida cristã, para nos conduzir aperfeiçoados para a glória celestial.
Que nós saibamos aproveitar as tempestades da vida para aprendermos as lições que Deus quer nos ensinar. E que mesmo no meio dessas tempestades nós manifestemos sobre quem nós temos colocado a nossa fé. E se for a rocha verdadeira, o vento soprará, os rios transbordarão, a enchente vai bater contra a nossa casa, mas ela não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. Que Deus nos ajude a enfrentarmos as dificuldades e que no final o propósito dele seja cumprido nas nossas vidas e nós, com um maior e melhor conhecimento de Cristo, estejamos mais aptos a adorá-lo em nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda.
Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la.